deputada! Chegou a nossa convidada. Caos, né, Brasília? Meu Deus do céu. Calorão, né? Calorão, e quando a gente vem pra cá, a vida é insana. Não tem... Mas São Paulo andou. Você acha que é muito variando pior muito, do que olhando de longe? A cidade, a política, o cenário... A vida. Nossa. Eu acho que ela é bem pior olhando de longe. Ela é pior vivendo. Quando a gente olha sim. de longe, a gente percebe que, nossa, deve ser difícil, né? Mas quando a gente vive, a gente fala, nossa, é bem mais difícil do que a gente imaginava. Tanto pela dinâmica do ir, vir, do ter dois espaços, do não conseguir nunca organizar a vida com determinada rotina, tanto porque o que é você sair da Câmara Municipal de São Paulo e vir para o Congresso Nacional, da dinâmica do fazer política, dos temas, dos desafios, dos enfrentamentos das pessoas e etc. Então eu acho que ela é bem pior do que se imagina. Ah, você Mas tá eu fui gostando? adaptando. Você tá gostando? Ah, parece animada. Estamos juntos. Linda. Mas do Congresso, tá gostando do Congresso? Do Outra Congresso. não é deputada Mas Brasília. política em Brasília. Mas tá Você é de São gostando Paulo. de ser deputada? Tô aprendendo, sabia? Gostar. Tô aprendendo. Acho que vicia um pouco, Tô né? aprendendo. Eu descobri que eu gostava mais de ser vereadora quando eu estava vereadora. Agora É mais próximo, né? é mais próximo, é mais gente, é mais tranquilo. Eu dormia todos os dias na minha casa, na minha cama, com meu namorado, sabe? Eu tinha uma vida mais Pode vir. estável. Mas aqui você pode trazer o namorado também. Pode ser Posso, tudo mas aí isso, tem ó. trabalho, tem vida, Não, aí não não tem tem como. como, não Dá tem pra como. trazer, já Pode ficar trouxe, aqui, ó. inclusive. Mas lá fica largado. Se fica largado, outra coisa, tem que conciliar as agendas. Ele também os tem a vida garçons aqui dele, já o trabalho estão dele, Sim, a é agenda verdade. dele, que não dá pra abandonar tudo pra vir Claro, ficar não, numa claro. aventura de terça a quinta, segunda a quinta, que eu chamo de segunda geralmente, segunda a quinta em Brasília. Mas tô gostando, acho que vai dar certo, acho que tem uma coisa também que é muito cansativa, é muito adoecedor, né? O Congresso, então eu fiquei doente muitas vezes. Mas muito também doente. você traz pra mesmo? cima a Somatizar, responsabilidade, um sim. negócio- Somatiza. A minha médica disse que eu tenho uma questão crônica, que eu preciso fazer uma cirurgia, devo fazer ela agora pro final do ano ou no começo do ano que vem. Preciso limpar, raspar, reconstruir septo, um monte de coisa. Mas todos os meus quadros virais, que viraram quadros bacterianos, eles decorreram de episódios de muito estresse. Então eu tinha episódios de muito estresse, no dia seguinte eu abria um quadro que se estendia por muitos dias com necessidade de antibiótico. Fiz o último quadro, eu fiz 7, mas o penúltimo foram 28 dias de antibióticos. Meu Deus. Porque eu tava curando e aí eu tive contato com... Ai, O líder. influenza. Não, O líder. o líder, exatamente. E aí voltei a ficar ruim de novo. Então eu tenho tido essa... É meio que somatizado um pouco. Mas não é Brasília responsável por isso, não. É, o Congresso. Essa cidade seca, que Linda. acaba com o meu nariz. Daqui a com pouco minha você vai voz. reclamar da Você é chuva. brasiliense? Não, ninguém é perfeito. Eu sou capixaba. Tá. Nós dois. Mas você queria ser de Brasília? Não, eu. Ninguém pra é cá eu perfeito. mudei. Você tinha um amor por Brasília. Não, eu gosto muito daqui. Sim. Eu amo, mas Eu realmente a gosto muito seca... daqui, mas não é qualquer pessoa que se adapta a Brasília. Eu teria muita dificuldade no Tremembé, na Moca, não sei o que, Aham, seria sim. impossível para mim. Mas é a questão É a pessoal. vida, né? Imagina, mas você. Você me lembra o ministro Flávio Dino, né? Já Economia. confundiram ele com o ministro. Nossa, eu Você por um lembra? segundo eu pensei que fosse. Eu achando. também. Almeida e Flávio Dino. Vamos Eu me conversar, achando vamos tão conversar. bonitinho. Vamos começar. Vamos começar. Eu acho não. Mas Breguer. é só. Não, mas só lembra a fisionomia. Só uma fisionomia. Tá bom, tudo bem. Foi confundido com ele, você lembra? Já Naquela fui, festa? fui confundido com ele numa Bater no festa. microfone. Não, sim, sim, sim. Vamos começar? Já começamos. Vamos começar. Mais uma sessão da Confraria do Brito, hoje com uma convidada especialíssima. Ela foi vereadora em São Paulo em 2020, eleita, A mais votada do a mais Brasil. votada do Brasil, se eu não me engano, com 256 ou 257 mil votos, que é uma proeza na cidade de São Paulo. 2 anos depois, os eleitores paulistanos resolveram mandá-la para a Câmara Federal, aqui em Brasília. Érica Hilton, negra, trans, deputada federal, ativista dos direitos humanos. Eu queria começar lhe perguntando o seguinte: trabalhar no Congresso aqui em Brasília
é muito complicado, porque a impressão que se tem é que é um ambiente extremamente preconceituoso. É complicado, acho que por vários pontos de vista, não só pelo ponto de vista do preconceito, que é uma realidade que está colocada, e acho que no último pleito eleitoral se aumentou isso com uma ascensão da extrema-direita exatamente com uma agenda de preconceitos, de retrocessos, de ataque às minorias, mas eu acho que existe uma disputa muito ferrenha, que acho que faz parte do jogo da política, faz parte do jogo da democracia, é previsto pela democracia que hajam diversas narrativas, mas que de alguns anos para cá, essas disputas saíram do campo do republicano, do respeitável, para que, enfim, as pessoas pudessem colocar as suas ideias e aqueles que tivessem o maior número de votos saíssem vencedores, para um campo odioso, para um campo de guerra, para um campo de ataque pessoal, para um campo de ataque às suas características, à cor da sua pele, a sua identidade, o seu território, os seus traços. E acho que isso dificultou o fazer político. Fazer política não é uma tarefa fácil, em especial para corpos iguais aos meus. Não à toa a política durante muitos anos é representada e retratada por homens brancos, herdeiros da política, filhos, netos, sobrinhos de outros políticos, e ela ainda hoje se organiza de alguma maneira para nos tentar dizer que aquele não é um espaço para nós, que aquele não é um espaço ao qual nós somos bem-vinda. Desde Antonieta de Barros, que foi a primeira mulher negra, né, deputada nesse país, nós estamos abrindo esse caminho e tentando mudar essa realidade. Então é um desafio porque nós defendemos uma agenda que é tratada não como uma agenda de direitos, mas como uma agenda de, sei lá, de ativismo, de pecados, de militância, etc. Não como uma agenda que deve estar na centralidade do debate de direitos das pessoas, de defesa da Constituição, de defesa da democracia, porque enquanto houver pessoas morrendo com fome, sem moradia, pelo fato de quem elas são, nós não teremos uma democracia plena. Então acho que esse é um desafio, e é um desafio porque Brasília é caótica, porque a política está caótica, porque as agendas que estão colocadas são caóticas, porque, enfim, tudo é um caos. Então, sim, é um baita desafio fazer política no Congresso Nacional. Eu quero aproveitar essa deixa da senhora para perguntar como é que a senhora está vendo a questão dessa mini-reforma eleitoral, porque ela ataca justamente essas questões. Ontem nós estivemos na comissão especial que avalia a PEC 9, né, para, enfim, tentar, eu não sou membro, nem titular e nem suplente, mas sempre que posso, consigo me liberar das comissões que sou titular, eu vou até a comissão especial, porque de fato é um retrocesso absurdo no que diz respeito à política de inclusão de mulheres e negros na política brasileira, né? Tentar diminuir recursos, ou tentar anistiar, ou tentar transformar em qualquer coisa, pode-se fazer tudo no futuro, nas eleições seguintes com os recursos, é um absurdo, porque esse é reflexo de uma luta histórica para a inclusão de mais grupos dissidentes. O que é a democracia e o que deve ser a fotografia da política? Uma fotografia que reflita a sociedade, que reflita os interesses das pessoas. E hoje nós não temos um Congresso Nacional que consiga fazer isso de forma fidedigna, porque por mais que nós tenhamos uma ampliação de mulheres negras, por exemplo, a chegada de mulheres transexuais pela primeira vez, o que para mim é uma violência brutal, nós estamos em 2023 e como somente agora nós somos duas em uma casa de 513, se nós unirmos o Congresso Nacional com o Senado, aí se torna muito maior, nenhuma no Senado Nacional, mulheres negras somos pouquíssimas, ainda que se queira dizer que a política ou o Congresso é a cara das pessoas do Brasil, nós sabemos que não é, porque ali está representada uma casta hegemônica minoritária. Essa reforma, ela é reforma do retrocesso, ela é reforma do desrespeito, ela é reforma do fazemos o que queremos, criamos as leis, desrespeitamos as leis e depois nós mesmos nos anistiamos por não desrespeitar. E que legislação são essa? O relatório do relator chegou recentemente e ele coloca, por exemplo, um teto, trata-se como mínimo de 20% na narrativa, mas quando você vai avaliar o texto, e eu disse isso ontem na comissão especial, eu disse, olha, a fala está falando que o mínimo para candidaturas negras e pardas teria que ser de 20%. O que, se fosse isso, seria bastante interessante. Mas, na verdade, o que está se colocado nessa mini-reforma é o máximo de recursos para essas candidaturas. Então, assim, um retrocesso violento, um escárnio, uma falta de respeito e mais um atentado contra a democracia de forma lúdica, de forma abstrata, e não tão abstrata assim, porque está ali no duro do papel, mais no duro sutil, da prática, né? Porque eles estão correndo. Eufemizada, né? Então é uma violência, eu acho. Um desrespeito. Isso daí é disseminado. Você vê em todas as correntes partidárias apoio a esse tipo de coisa. Exceto no meu partido. E isso daí, de certa forma, ele se desenvolve dentro do Congresso, né? E a gente já viu isso acontecer
mais de uma vez, e parece que não se consegue resistir a isso, né? De certa forma, acaba sendo imposto. Por isso, aí a gente fica indignado, todo mundo percebe percebe não, porque tá ali na cara, não tem muito disfarce Não, é sem do pudor. retrocesso da coisa. Você dá um passo para frente, 2 para trás, né? E isso prospera e é aprovado, né? Você vê e enxerga alguma chance de se quebrar esse ciclo vicioso ali dentro? Eu acredito que isso aconteça em algum momento. Eu não acho que dessa legislatura. Eu não acho que vai ser agora e talvez nem na próxima e talvez nem na próxima. Porque eu acho que essas forças que dominam um pouco o que é a política, né? O chamado centrão, por exemplo, que aglutina vários partidos diferentes e tem uma força absurda, inclusive pauta o governo executivo e muitas vezes o governo precisa se curvar ao Congresso para poder ter governabilidade mesmo, para poder exercer o seu papel, porque existe esse vício dos partidos quererem controlar e se organizarem para que os interesses de um determinado grupo que tem alianças muito fortes prevaleça diante do que é a realidade da sociedade, do que é a opinião pública. É um desrespeito ao eleitor, é um desrespeito à opinião pública, é um desrespeito à sociedade, mas que consegue ser blindado porque aqueles que foram eleitos como representantes desta mesma sociedade que não aprova aquele comportamento está muito bem articulado, está muito bem organizado. Eu acho que, primeiro, fazer com que o debate político seja um debate mais acessível às pessoas tem um potencial de ir mudando essa realidade. Eu acho que a resposta para isso é: acredito na mudança, mas acho que a mudança é médio a longo prazo. Quais os caminhos para que essa mudança ocorra? Eu acho que é primeiro fazer com que as pessoas participem, percebam, acompanhem e compreendam a política. A desinformação, a descompreensão, a maior parte da sociedade brasileira sequer saber quem foi o seu senador, seu deputado federal e deputado estadual, corroboram com essa prática de nós fazemos o que queremos, a hora que queremos, nos acordos que nos interessam, e não importa, nós voltaremos à sociedade e nós seremos reeleitos, nossos candidatos serão reeleitos. Acho que uma forma de paralisar isso é educar a sociedade sobre o que é o processo político, como se dá a política, e fazer com que as pessoas participem mais da política. A partir disso, eu acredito que nós teremos renovação política. Eu acho que a renovação política barra isso. Sem renovação política, a política sendo feita e pensada pelos de sempre, nos acordos que atendem aos interesses dele. Quais são esses interesses? A não maior participação de mulheres, e se houverem mulheres, que não sejam mulheres que defendam uma agenda de mulheres, mas que defendam uma agenda que corrobore com a política que eles acreditam, uma menor participação de negros e negras, uma menor participação da comunidade LGBTQIA+, a manutenção do status quo de poder da forma como ele sempre foi organizado. Nós não vamos mudar esse cenário, mas renovando, mudando a cara da política, eu acredito que é possível transformar essa realidade. Érica, primeiro você podia comer a sua frugal saladinha. Não, que eu tô muito chateada, que eu imaginei que viesse mais folhas. Mas a acho gente que foi pede golpe mais, aí, hein? pede mais uma Teve saladinha golpe. para você. Me diz uma coisa, Érica, onde você quer chegar? Virou psicanálise agora. Não, mas você tem tempo para mastigar. A sua salada. E eu vou te fazer uma pergunta simples. Eu vou fazer uma pergunta para engasgar. Não, mas é objetivo. Mas essa é uma pergunta boa. Onde é que você quer chegar? Essa é uma pergunta maravilhosa. Outra coisa, você em algum momento pensa em disputar um governo, um voto majoritário? E como seria o seu rebuceteio nessa condição? Vamos por Vamos parte. explicar o que é rebuceteio. Você tirou isso do Marcelo Taz, né? Na minha Não, participação não, no programa Provoca. Não, eu tirei isso da sua biografia, não sei nem como, mas eu achei, Porque eu dei essa, achei essa expressão maravilhosa. eu dei essa declaração no programa Provoca em 2020, eu acho. Não sei, eu sei que Foi. o termo é muito interessante. Eu queria saber exatamente o que é um rebuceteio. Um rebuceteio é uma algazarra, é uma desordem da ordem, é uma mudança da ordem, é uma confusão, é uma
agitação. Porque eu acho que a palavra bafão. confusão... Um bafão. Porque eu acho que a palavra confusão, ela traz uma conotação ruim, de bagunça, de desordem. Confusa. Mas quando, na verdade, não se trata desta confusão. Se trata de uma agitação, de uma organização, uma agitação organizada, propositiva, pensada, para transformar. Mas aí a gente traz essas palavras, brinca com as palavras, para agitar o imaginário Gente, social, mais um sabe? frescor É que mais você um traz frescor, pra política. exatamente. Mas me diga, então vamos lá. E aonde você quer chegar com esse rebuceteio todo? Olha, talvez eu seja incapaz de responder claramente aonde eu quero chegar, porque talvez eu ainda esteja traçando esse caminho, né? Diante dos desafios, dos obstáculos, diante de tudo que eu sei que eu até poderia ter uma visão utópica da onde eu gostaria de chegar, e eu não acho que a utopia é algo que paralisa. Eu acho que a utopia é algo que impulsiona. Eu acho que a utopia é algo que joga pra frente. Mas eu sei de uma coisa. Eu quero construir, primeiro, um novo olhar. O que me faz ir para a política, querer estar na política? É a minha história. São as dores pelas quais o meu corpo enfrentou. Eu fui expulsa de casa, eu fui pra rua, eu vivi da prostituição, eu senti fome, eu senti medo, eu senti abandono, eu fui expulsa da igreja, eu perdi todos os meus referenciais. E a partir deste lugar que eu digo, eu preciso disputar um espaço aqui para que vozes e narrativas como as minhas sejam ouvidas, respeitadas e validadas. Então acho que um dos lugares que eu quero chegar é com a ruptura dessas estruturas de aniquilação da humanidade. Eu não quero mais ter que conviver em uma sociedade que desumanize corpos por esses corpos serem diferentes, por esses corpos terem realidades distintas. Mas aí, passado esse lugar que me leva para a política, existe um lugar que eu quero chegar enquanto ser político, enquanto projeto político, enquanto projeto de sociedade que está para além dos corpos, que estão para além das identidades, que estão para além da pauta LGBTQIA+, da pauta racial, porque eu tenho pavor de ser enquadrada como a deputada dos negros, a deputada dos trans, a deputada LGBT. Eu faço política para minha comunidade, sem sombra de dúvida nenhuma. Mas eu tenho um projeto de país. Isso. Exatamente. Você tem projetos além dessa pauta identitária? Exatamente, O que aconteceu? Aí a outra entrou em cena. Como não tá rolando, gente? Não. Tá valendo. Tava ótimo, entrou em cena. É porque eu preciso votar. Você tá votando? Ah, já tá a votei. votação, né? Votou. E você tá gostando de ser deputada? Se eu tô gostando de ser deputada? Tô gostando de ser deputada. Tô aprendendo a gostar de ser deputada. Eu acho que tudo... Eu queria, inclusive, que você falasse disso, dessa questão de ser deputada, mas, ao mesmo tempo, você agora é uma deputada celebridade, né? Foi pra revista Time, assim, você... E a Duda, inclusive. Eu sou a segunda vez nessa lista. Olha só, assim, como é que Não fui agora. Não fui agora. Ser deputada e também ser celebridade, porque isso deu uma mudada nos últimos anos, né? Posso fazer um adendinho? Pode, rapidinho? claro. Seu Twitter e os seus memes são incríveis, né? Ah, o Erika maravilhoso. Hilton está cuidando disso, é a minha figurinha favorita no WhatsApp. Daí eu queria, né, saber exatamente isso que a Alice falou. Como que é ser uma celebridade? Eu sempre quis ser uma celebridade, sabia? Desde pequena. olha só. Eu brincava, minha tia conta, minha mãe conta, minha avó conta, que eu brincava, repetia novela, contava. Eu sempre fui uma criança muito fantasiosa. Eu sou sagitariana. Acho que isso contribui bastante pro meu imaginário, pras minhas fantasias. Mas eu nunca pensei em ser uma política celebridade. Eu queria ser modelo, atriz, Sim. artista. Nunca pensei que a política... Até porque eu acho que tem uma linha tênue e perigosíssima em políticos celebridades que nós devemos tomar muito cuidado. Sim. E devemos ter atenção, porque as coisas não devem se misturar, né? Eu acho que existem pessoas que usam isso pro mal, existem pessoas que confundem as coisas. Eu tento usar isso da melhor forma possível, porque eu acho que a partir da própria mobilização nas minhas redes sociais, a atuação de jovens, né, adolescentes, no meu Twitter, no meu Instagram, o Poder 360 mostrou uma matéria, soltou uma matéria esses dias que eu sou a deputada com maior interação nas
nas redes sociais, na CPI, fui a deputada com maior interação. Isso são os jovens. Quem faz isso é a juventude. Isso vai fazer política? É nesse ponto que eu vou entrar. Então eu acho que eu uso isso, pra mim é muito bom, porque eu uso esse lugar do ser celebridade para fazer política. Então, por exemplo, eu faço parte de uma agência de modelos, recentemente faço parte da agência Joy de modelos, que modelo para essa agência, porque primeiro, eu não quero abrir mão da minha subjetividade. Eu não quero abrir mão de ter outros trabalhos e de poder fazer outras coisas para ser política. Eu quero, nos meus momentos livres, nas minhas horas de lazer, fazer coisas que me dão prazer de forma sem ter que articular, lidar com problemas, com demandas e com dificuldades. Que coisas são essas? Por exemplo, modelar, por exemplo, ensaios fotográficos, por exemplo, falar de cabelo, de moda, de beleza, de maquiagem, de skincare, que são coisas que me dão prazer, que são coisas que eu gosto e que não interferem na minha atividade política e que eu não preciso matá-las para ser uma boa mandatária de um mandato político. E acho que, ao falar sobre isso, ao fazer lip sync de Beyoncé na internet e etc., eu atraio uma juventude que não viria apenas pela minha fala na Comissão das Mulheres ou na Comissão de Direitos Humanos ou no meu discurso num ato na Avenida Paulista. Elas vêm porque elas são convidadas, atraídas por outras coisas. E ao chegarem ali para verem aquele, o meme ou a dublagem ou o vídeo sobre skincare, sobre moda, eu na passarela no São Paulo Fashion Week ou na revista Time, porque na revista Time ainda é político, porque eu estou ali como uma representante política. Mas fui eleita por outras revistas, em outras categorias. Aquilo é fazer político, porque quando elas vêm pra mim, elas vão ouvir falar sobre política. Como eu chego ali, porque eu estou ali, como eu uso a minha voz naquele espaço, porque pra mim é importante cuidar da pele, do cabelo, estar bem arrumado. Porque não é só sobre isso. É sobre autoestima, é sobre empoderamento, é sobre pertencimento, é sobre oportunidade, é sobre direito, é sobre acesso, é sobre economia. É uma série de debates que permeiam esse universo. Então eu acho que eu consegui atrair essa coisa do ser celebridade, que faz com que pessoas que não estão interessadas no duro da política institucional se atraiam por aquilo que eu estou falando, queiram ouvir o que eu estou fazendo e automaticamente elas serão seduzidas e cooptadas, porque se você veio por um caminho que não é político, não vai ter como você não cair em política aqui em algum momento, porque o tempo inteiro eu falo de política. E mesmo quando estou fazendo outras coisas que não é a política institucional, eu estou fazendo aquilo de alguma forma política, porque compreendo que o meu corpo é político, que a minha atuação é política. E se em algum momento eu sair da política ou não for mais reeleita, né, alguma coisa aconteça que eu não seja, eu sempre seria um ser político, porque eu sou uma ativista, eu sou uma militante, eu defendo uma causa, eu acredito num país, eu acredito numa transformação da sociedade, que talvez seja esse o lugar que eu quero chegar, um lugar de revolução, um lugar de mudança, um lugar de transformação. Então, independente de onde eu esteja, eu estou fazendo política. E aí eu adoro unir essas coisas, porque aí eu tenho carinho, que acho que o político, não sei se o político que não é celebridade de alguma maneira, ele recebe isso. Eu não consigo andar no shopping, eu não consigo ir ao cinema, porque os jovens choram, eles me abraçam, as mães choram, as mães vão procurar. Eu fiquei sabendo na semana que teve uma mãe desesperada procurando a filha no meu gabinete, porque a filha havia sumido. E ela tinha convicção de que a filha estava indo ao meu gabinete, porque era uma menina, sei lá, de 12 anos de idade. E a mãe desesperada, eu soube isso ontem, porque eu a encontrei na saída da CPI, da Comissão de Direitos Humanos, e ela falou pra eu cumprimentei, falou, você lembra de mim? Eu falei, claro que eu lembro, nananã, porque a gente já tinha se encontrado nos corredores, ela já tinha ido até lá pra me ver. E aí ela falou, eu falei, mas olha, agora eu não vou poder conversar muito porque eu preciso ir pra outra comissão. Ela falou, não, eu vou atrás de você porque eu quero te ver em ação. E é uma criança, e aquilo pra mim é gratificante. O choro dos adolescentes nos shoppings, nas ruas, pra mim é gratificante e eles me têm como uma representação meio que de uma popstar, de uma diva pop, mas não é uma diva pop que está desassociada ao debate de refundação do Brasil, ao debate dos direitos humanos, ao debate da democracia, da cidadania e todos esses debates que podem ser, sim, pensados, formulados, sonhados e construídos junto com outras coisas. Desculpa, Casado. Pode ir. Fazer duas perguntas. Uma, abordando esse aspecto da política do indivíduo político e a política individual. Né? Você vê o Congresso como um palco? Você fez, em algum momento da sua vida, um curso de teatro? Não fiz curso de teatro. Acho que se tivesse feito curso de teatro, hoje não seria deputada. Acho que teria ido para os palcos, para as novelas. Acho que sim, que o Congresso é um grande palco. Acho que ele é um grande palco que acontece em espetáculos de todos os tipos.
espetáculos monstruosos, horrorosos, vergonhosos, comédias. dramas e comédias. Exatamente. E que muitas vezes ali não passa de uma encenação. Muitas coisas ali, até mesmo o que parece democrático, muitas vezes, é apenas uma encenação no palco do Congresso. Porque os líderes já estão acordados, o jogo já está marcado, não tem caminho, você pode se esguelar, você pode gritar, você pode trazer regimento interno, você pode apelar à Constituição, você pode apelar ao que você quiser. Dê um exemplo desse caso, que Agora você me as pegou. pessoas não conhecem. Eu não sei se eu terei um exemplo aqui agora de uma situação, de algum processo de votação que foi marcado assim por grandes brigas nesse momento. Mas muitas das votações, vamos trazer de forma mais genérica, sem trazer um fato. Mas a mini-reforma... Pronto. A da mini-reforma, as coisas já chegam dadas. As coisas já chegam colocadas, já cartas marcadas, exatamente, já está dado. Aí você tem o tempo para quem discorda, o tempo para quem concorda, a discussão, mas nada daquilo ali importa. Nada daquilo ali faz com que se Alguém mude mude de a ideia. ideia, se mude o jogo, porque já foi reunido em um lugar de salas fechadas, as portas fechadas, o que ia acontecer? Muitas vezes sendo dominado com uma hierarquia de cima para baixo. Chega-se alguém, diz para os outros compram, porque aí a gente tem cargos, a gente tem outros tipos de interesses, e chega para o plenário aquilo ali, porque tem que passar, né, por aquele trâmite de plenário, de votar, você registrar o seu voto. Quem já sabe que é contra, quem já sabe que é favorável, mas aquilo não muda o resultado. Claro, houveram situações em que quando não se tem o acordo, aí a coisa é diferente. Aí aquilo ali faz sentido. Porque você pode disputar almas. Mas dificilmente algo vai à votação sem ter um acordo prévio. Dificilmente. Tanto que o que demora é fazer o acordo, não é Exatamente. votar. Exatamente, é o processo. Né? Fulano está... Então acho que é um palco. Só um instante. A segunda pergunta, que deixa um pouco o plano individual, ou melhor, da política e o indivíduo, mas passa por isso também, que é o seguinte: como é ser de um partido visto como de oposição, mas que está no governo, faz parte da base do governo, nessa luta política cotidiana dentro do Congresso? Como é que é a Erika Hilton no governo? Você se sente governo ou se sente oposição? Eu me sinto governo. No último congresso nós definimos que o PSOL seria base do governo, mesmo sabendo que existem tendências dentro dos partidos. O PT tem suas tendências, o PSDB tem suas tendências, o PSOL tem suas tendências, que alguns chamam de correntes, outros chamam de tendências, que divergem um pouco. Mas o conjunto do partido deliberou, de forma democrática, que o PSOL seria a base do governo. Mas nós seríamos uma base do governo não castrada, eu costumo dizer. Nós seríamos uma base do governo com pensamento crítico. Então, por exemplo, na votação do arcabouço, nós votamos contrário. Nosso voto foi contrário ao voto do governo, né? Da voto da base, porque nós entendemos que mesmo que retificasse alguns pontos do teto de gasto da gestão Temer, que foi um pavor do ponto de vista do desenvolvimento para as questões sociais, educação, saúde, assistência e desenvolvimento social, ainda assim não daria conta de defender e colocar em curso uma política que era a política que nós acreditamos enquanto partido. Então, naquele momento, foi um momento difícil. Foi uma decisão que nós tivemos que tomar de forma dura, né? Inclusive, muitas pessoas não compreenderam porque nós tomávamos aquela decisão, mas era uma decisão que mantinha a nossa autonomia e a nossa visão sobre o que é fazer político. Nesse ponto aconteceu essa divergência. No mais, nós sempre votamos com o governo em coisas que temos aliança, porque somos base do governo. Nós entendemos que o governo Lula era o governo capaz, e foi o governo capaz de destruir o que foi o bolsonarismo, que representa, na minha opinião, e acho que na opinião da maioria das pessoas que estão sentadas nessa mesa, se alguém discorda, me desculpe, mas representa o fascismo, representa o autoritarismo, a intolerância, o ataque à democracia, o golpismo, a farsa, a mentira e etc. Então nós entendíamos também que não seria o governo dos nossos sonhos,
que não seria o governo da revolução, da extrema esquerda. Talvez nem eu seja da extrema esquerda. Eu acho que a gente, ao fazer política, a gente tem que... Acho que extremos não são bons de nenhum lado. Acho que a gente tem que ter ponderações, equilíbrios, moderações, mas nós sabíamos que não seria o governo que nós gostaríamos que fosse, que nós acreditávamos, mas que seria o governo possível para reconstruir o Brasil, que seria o governo possível para enfrentar o fascismo, que seria o governo que teria desafios, porque nós tínhamos um aumento, por exemplo, da bancada do PL na Câmara, que é a bancada, que é o partido do ex-presidente da República, e que dificultaria esse governo, que é o que eu estava respondendo no início, né? As alianças dos grandes partidos, os centros e etc. Mas me considero base do governo, acredito no governo Lula, acho que o governo Lula tem condições, sim, de recuperar algumas coisas que foram destruídas, destonadas nos últimos anos, mas que enfrenta desafios inúmeros para conseguir fazer a sua política, para conseguir colocar o seu governo em ação. Quanto tempo que o governo demorou para começar a votar agendas importantes para o governo, porque estava ali naquela queda de braço. Então, sim, eu me sinto base do governo. Deputada? Ai, desculpa, pode falar. Eu quero voltar para a sua atuação da Câmara. A gente mencionou por cima a deputada Duda, e ela é integrante da Comissão de Segurança Pública, que é um antro bolsonarista. A senhora é suplente na CPMI do 8 de janeiro, que não é maioria bolsonarista, mas tem alguns expoentes, como aquele deputado Brunini, que, enfim, a senhora já mencionou ele no Conselho de Ética, acionou ele no Conselho de Ética por causa de falas transfóbicas. Como que é para a senhora ser uma deputada trans num meio tão difícil como esse? São perguntas. É a primeira vez que você vai responder isso. Não é a primeira vez que eu vou responder isso, e eu nunca tenho uma resposta pronta. Eu nunca tenho uma resposta exata, que eu acho que seria até melhor, porque me livraria de ficar buscando dentro de mim sensações para descrever o que é ser uma deputada trans no meio de um congresso que é transfóbico, que é reacionário, conservador e que nos trata determinadas vezes com uma violência descabida, né? Uma violência desmedida, como foi esse episódio, como foi o episódio do Nicolas, né? Como foi, enfim, inúmeros outros episódios. Faltos moralistas, assim, os adjetivos são inúmeros. Mas eu acho que é difícil. Acho que é desgastante, porque às vezes a gente tem que tirar o foco de uma atuação ou de uma construção propositiva para enfrentar o golpismo, os ataques, essa gente horrorosa, que dispensa uma energia, né? Eles roubam eles roubam da gente um foco que é importante, um tempo que é crucial pra gente estar fazendo uma outra coisa, que tem que ir lá pedir pra Polícia Federal as imagens e o áudio pra ver se falou, acionar Conselho de Ética, pedir os partidos que assinem o Conselho de Ética, aí tem que dar entrevistas à imprensa para dizer o que ocorreu. Um fato que, de fato, nesse episódio, eu mesma não sei o que ocorreu, porque eu estava distante desse senhor. Eu não estava ao lado dele, graças a Deus, não gosto de estar ao lado dele, acho ele uma figura repugnante, né? Não só por esse episódio, mas ele tem um comportamento desrespeitoso, infantil, exatamente. Mas foram senadores e deputados que testemunharam e disseram ter ouvido. Então você tem que ali gastar uma energia e dispensar uma energia com coisas que não valem a pena. Mas por outro lado também eu acho maravilhoso, porque estar ali ao lado deles de igual para igual é fazer com que eles aprendam que nós chegamos àquele espaço. Que nós não existimos mais apenas no imaginário deles, que muitas vezes são imaginários atrelados à prostituição e à pornografia, porque é a única forma que eles têm capacidade de representar essas identidades, ou é o único contato que eles têm com essas identidades. Não sejamos hipócritas aqui, não finjamos que o Brasil é o primeiro país do mundo que mais consome pornografia envolvendo a população trans e travesti. Freud explica isso muito bem, o ódio e o desejo ali muito, muito próximos, e que nós poderemos agora, estando no mesmo lugar e respondendo de igual para igual, não permitir mais com que essas coisas passem despercebidas. Se elas serão punidas, se elas serão responsabilizadas, se elas isso daí é uma outra discussão. Já tive até uma conversa com o Arthur Lira que me comprometeu de que sim, nananã. Mas a gente sabe que a retórica é uma coisa e a prática é completamente... Deixa eu só deixar claro. Eu acho que sim.
Só deixar claro para nossa audiência que é o Abílio Brunini, deputado do PL do Mato Grosso. A gente está eu sei discutindo. quem é. Deputada, uma pergunta. Eu sei quem é. Uma pergunta que eu acho que interessa a todo esse espectro que a senhora atua. A senhora é a favor da descriminalização da maconha e por quê? Sou a favor da descriminalização da maconha, porque nós já compreendemos que a política de drogas no Brasil é uma política de drogas ultrapassada. É uma política que não enfrenta a tal guerra às drogas. A guerra às drogas, a droga sempre venceu, a violência sempre venceu, a guerra sempre venceu e nada foi combatido. Hoje nós temos no Brasil um encarceramento brutal, majoritariamente da população negra, que muitas vezes é encarcerada por portar quantidades ínfimas de maconha, passam anos da sua vida em um centro de detenção provisória, sem serem julgadas, depois às vezes são condenadas por tráfico ou outras são absolvidas, mas ontem eu dizia para uma assessora minha, ela estava assistindo um caso Evandro, que tem num canal de streaming aí, que é uma coisa chocante, horripilante, e aí depois os tais culpados foram absolvidos, eu falei para ela, mas quem repara, né, esses anos perdidos dentro de um centro de detenção provisória, esperando um julgamento. Então, a guerra às drogas, ela é uma guerra para atacar, matar, perseguir, encarcerar a população pobre, a população negra. Ela não enfrenta a droga, ela não enfrenta o tráfico de droga, porque a droga chega onde ela tem que chegar. O traficante, o verdadeiro traficante, ele continua lá, isento, protegido. Então, para que nós precisamos de uma política de drogas ultrapassada, que não surte efeitos e que países vizinhos, outros países, por exemplo, já atualizaram a sua política de droga e mostraram uma diminuição na violência, mostraram que há sim reflexo e impactos positivo em determinadas políticas. É claro que essa discussão não pode ser feita oba-oba, de qualquer maneira. Ela tem que ser feita com seriedade, ela tem que ser feita com tecnicismo, mas sou sim favorável à descriminalização da maconha no Brasil. Primeiro, porque nós precisamos descriminalizá-la para que se compreenda também a cannabis como uso medicinal. Enquanto houver preconceitos e tabus, nós não vamos conseguir avançar com a maconha como uma substância medicinal que atende inúmeras famílias. Eu estive em espaços e ambientes onde essas famílias são atendidas por óleos produzidos pela cannabis para determinadas situações de crianças neurodivergentes, e essas famílias clamam pela descriminalização da maconha. Essas famílias clamam para que a cannabis possa ser acessada, porque hoje nós podemos exportar no Brasil medicações à base de cannabis, mas quem faz isso? O rico. Importar. Importar, obrigada. Importar no Brasil o rico, porque é quem tem dinheiro para trazer de fora para dentro. É caríssimo. Eu sou usuário de CBD. Então, exatamente, você sabe a importância disso. Então, acho que para além de enfrentar a violência, para além de enfrentar o genocídio, para além de enfrentar o desencarceramento, para além de enfrentar uma política obsoleta que não traz resultados, nós não temos resultados, nós ainda temos um avanço na ciência, nós ainda temos um avanço na medicina. Não acho justo que um adolescente, um jovem, apanhe da polícia, seja encarcerado porque ele está fumando um baseado. Enquanto muitas vezes as pessoas caem, o álcool é completamente incentivado e o álcool gera danos à saúde, à sociedade. Então sou completamente favorável, porque acho que isso é uma política que está relacionada à questão de classe, à questão de raça, à questão de privilégios, e que nós ultrapassarmos uma política obsoleta trará benefícios absurdos ao nosso país. E o aborto? O aborto também, desde que nós tenhamos o cuidado. Ontem, inclusive, no plenário da Câmara, havia um espetáculo da extrema-direita contra a ministra Rosa Weber. Só faltaram chamar a ministra de santo, um desrespeito violento, e eram todos homens, né? Homens cisgêneros, é importante demarcar esse lugar, né? Porque que diziam contra o aborto, que defendiam a vida, que diziam que tinham vídeos, e eu fiquei assim abismada, porque eu estava no plenário esperando para fazer a minha fala, de crianças com 2 semanas, não sei, 3 semanas, pegando a pinça para puxar a perninha, vídeos da criança se escondendo no cantinho do útero da mãe. E eu fiquei ouvindo aquilo, e eu fiquei pensando, ninguém vai pedir para ele apresentar essas imagens, porque não existe. A política de aborto é uma política importante, porque ela é a descriminalização do aborto, ela é importante porque ela salva a vida. Hoje nós temos o aborto no Brasil, o aborto ocorre. Enquanto nós estamos aqui, talvez hajam muitas mulheres fazendo abortos. O que está colocado na esteira dessa discussão é quais mulheres sairão vivas
dessas clínicas e quais mulheres não sairão vivas dessas clínicas, né? Maconha, aborto e jogo, né? Eu acho que tá dentro das mesmas Parece categorias. Que o jogo não Né? tá para decidir isso agora. Não, mas tá dentro dessa mesma jogo categoria é que a gente dinheiro, tá... dinheiro. O jogo já está também. liberado. Me diz uma coisa, deputada, a senhora com essa articulação invejável, essa inteligência privilegiada, Muito obrigada. sem dúvida, sua conversa tem começo, meio e fim, você é uma das raras deputadas com quem eu tive relação nos últimos 40 anos, com tanta articulação. Conheci Muito várias. obrigada, muito obrigada. Conheci muitas delas que dedicaram à política a maior parte da sua vida e continuam nessa e perderam vida pessoal. Não é o seu caso. Não. Me diz uma coisa, o que você está lendo? Olha, você vem com perguntas muito capciosas. Eu estou lendo um livro. Estou lendo assim, né? Folheando. Chama Carolinas. Eu sou muito fã de Carolina Maria de Jesus, né? Que é uma escritora negra do Canindé. Escreveu Quarto de Despejo, que é um dos livros que eu mais amo. Para mim, Quarto de Despejo é quase que uma bíblia. Às vezes eu abro porque como é diário, eu abro, leio uma passagem de Carolina Maria de Jesus e sigo a minha vida. E Carolinas é um livro, é um compilado de histórias de mulheres catadoras, né? E eu tava assistindo ao programa Eliana, num domingo recente, num domingo próximo, e tava tendo, no programa Eliana tem um quadro de uma, não me lembro o nome do quadro agora, mas Beleza Renovada, que é onde ela pega mulheres que em situações, né, de baixa autoestima e renovam a beleza dessas mulheres. E nesse episódio que eu assistia, era uma catadora de Santo André, salvo engano, Diadema, uma região ali da cidade de São Paulo. E eu fiquei envolvida com a história daquela mulher, a força daquela mulher, e como aquela mulher me lembrava também, Maria Carolina de Jesus, me lembrava um pouco das mulheres que eu conhecia. Eu fiquei vidrada naquela história. E ela lá, passando pelo processo, passa por dermatologista, por dentista, vai comprar roupa e etc. E depois num determinado momento do episódio, ela conta que ela gosta de escrever, porque ela ganha um notebook. A cena é muito bonita, porque ela ganha um notebook para escrever e conta que gosta de escrever, que conta a história delas catadoras, e que escreveu e publicou dois artigos, né, nesse livro Carolinas. E aí, na hora eu falei, eu tenho esse livro aqui na minha estante, porque elas me mandaram esse livro. E aí fui rapidamente à estante, porque eu ganhei o livro e ganho muitos livros. Sim. Toda semana eu ganho livro. Eu não vou ler todos os livros, eu precisaria de ter mais outras vidas para ler todos os livros que eu ganho. Então, muitos livros eu ganho, levo para casa e coloco lá na minha prateleira, na minha estante, e depois eu vou tirando. E também tem agora esse Kindle, né? Kindle, que muitas vezes a gente já baixa porque é mais prático, nananã, e o livro físico vai perdendo um pouco de espaço no mundo da digitalização. Só que aí essa história me chamou e eu falei, não, eu preciso ler esse livro. E aí comecei a folheá-lo e tô lendo Carolinas agora, nesse momento. Que bom. Mas vinha agora, vindo pra cá, saindo do congresso, tava no congresso antes de vir pra cá, vinha no carro vendo um Instagram de indicação de livros. Encontrei mais 8 livros que preciso ler, que títulos, meu celular não tá aqui agora nesse momento, não sei onde tá. Você também bate foto pra eu tenho um grupo comigo mesma no WhatsApp. Eu tenho um grupo, mas porque aí são títulos muito bons, como o crime organizado e as igrejas, são títulos maravilhosos, magnânimos. Aí eu falei, meu Deus do céu, preciso ter todos esses livros e lê-los. Se vou ler, não sei, porque também começo leituras e abandonos, fico temporadas sem ler. As pessoas muitas vezes acham que eu leio muito, inclusive os jovens. Os jovens na internet dizem... Você lê muito? Já li muito. Qual é a sua formação? Me diz, como é que foi? A minha formação não existiu, porque eu entrei e saí. Não, me diz uma coisa. Você nasceu na periferia de São Paulo. Na Francisco Morato, região metropolitana. Nasci em Franco da Rocha e cresci em Francisco Morato. Foi rejeitada pela família originalmente? Fui amada, muito cuidada, muito protegida, mas quando o fundamentalismo entrou na minha casa, é que eu passo a ser rejeitada. Fundamentalismo é a igreja? É igreja. É que não é bem a igreja, né? É preciso fazer a dicotomia, né? Verdade. É o fundamentalismo é o fundamentalismo. A fé, a igreja, a espiritualidade são outras coisas. Tem muitas igrejas boas, honestas, muitas pessoas de bem que vão à igreja orar, que vão à igreja viver o senso de comunidade. Não sou, já fui muito. Fui muito religiosa, eu fui extremamente religiosa. Sempre fui religiosa, hoje não sou mais. Cristã?
Não, é cristã, toda a vida é cristã. Toda a vida é cristã. Fui batizada na igreja evangélica, fui batizada quando criança na igreja católica. Meus avós, por parte de pai, minha família paterna é bastante católica. Minha família materna é bastante evangélica. Então cresci em um lar que era evangélico, mas vendo outras denominações religiosas. Quando passei por esse período de expulsão, de violência... Filha única? Fui filha única até os 8, depois vieram Maria Eduarda e Maria Clara. Maria Clara fez 18 agora, Maria Eduarda tá com 23, vai ser mãe agora, grávida de 7 meses, vou ser tia, né? Estou super ansiosa por esse momento, porque deve ser maravilhoso, É maravilhoso, né? Você vive a parte boa e depois você devolve pra mãe as partes ruins. Deputada, eu queria perguntar de 2024. Seu colega de partido, Guilherme Boulos, vai sair para a Prefeitura de São Paulo e uma das cotadas para vice dele é a Juliana Cardoso, do PT. E eu quero uma resposta clara, reta da senhora. Apoia a Juliana Cardoso como vice e como que vai ser a sua militância para a eleição de Boulos em São Paulo? Você sabe que para essa pergunta não existe uma resposta dura e clara. A não ser que eu tivesse algo contra a deputada Juliana, que aí diria, sem sombra de dúvida, não a apoio. Não acho que ela seja o melhor nome. Acho que existem nomes mais fortes para dialogar com o eleitorado da cidade de São Paulo. Né? Acho que nós vamos ter uma disputa dificílima. No pleito passado, Guilherme quase elegeu por muito pouco. Acho que dessa vez temos condições reais de elegermos, porque há um distanciamento do que foi o bolsonarismo. O prefeito é muito atrelado, por mais que agora ele queira se desligar, é muito atrelado do que foi o que é a figura de Bolsonaro. Fez uma péssima gestão, e eu posso dizer isso sem sombra de dúvida. Fui vereadora enquanto ele está na gestão do prefeito, e foi uma gestão horrorosa. A cidade de São Paulo está largada às traças, a criminalidade, tudo São Paulo está abandonada, né? Ninguém sabia quem era o prefeito até ontem, quando ele resolveu aparecer das caras, inclusive envolvido em fraudes de fraldas e etc. Acho que nós temos que ter este cuidado e essa estratégia para que, primeiro, não se tenha uma visão para o eleitor de que Guilherme é um radical, de que Guilherme é um invasor, que é essa narrativa que se constrói. E nós temos uma classe média em São Paulo, que é uma classe média complicada, mas que é uma classe média que muitas vezes também decide os rumos das eleições, que precisa de uma figura que dialogue bem com esse setor, para que demonstre esse equilíbrio, que demonstre que, de fato, o projeto do PSOL e o projeto de Guilherme têm condições reais para disputar e ganhar a prefeitura e fazer um bom mandato, organizar a cidade do ponto de vista sem radicalismo, sem nada dessas loucuras que são inventadas por aí. E não sei, na minha opinião particular, se este nome é um nome da deputada Juliana Cardoso. Mas sim, o nome do PT como vice não atrapalharia um pouco essa aliança entre PT e PSOL? Eu acho que não. Eu acho que, na verdade, fortalece ter o nome do PT de vice, né? Eu acho que o nome do Não, PT... exatamente. Não ter um nome do PT na aliança... Não, mas eu não acho que não tenha que ser um nome do PT. Eu só não sei se é o nome da deputada Juliana. Talvez a gente possa discutir... Quantos nomes a senhora acha que despontam no momento como mais fortes? Não tenho. Não tenho essa resposta agora. Eu acho que essa discussão ela é prematura. Eu acho que essa discussão ela está acontecendo ainda. Mas não saberia aqui dizer um outro nome que vejo com esta força. Acho que esses nomes vão surgir. A própria candidatura do Guilherme Boulos, até pouco tempo atrás, o apoio do PT a ela ainda era uma questão meio em aberto, né? Não estava muito cravada ali. Agora parece que... Agora já está tudo superou, resolvido. já está super definitivo. Já está tudo definido. Qual seria o seu conselho para o Boulos? Qual a primeira coisa que São Paulo precisava? Nossa, gente! Eu sou muito amiga do Guilherme. O que eu diria para ele de primeiro conselho? Qual a primeira coisa que São Paulo precisa? Eu acho que São Paulo precisa de uma política de diminuição da população em situação de rua emergencial. São Paulo está tomada por famílias, crianças, idosos, vivendo debaixo das pontes, numa situação... Drogado, tudo. Tá terrível. Tudo. Mas como resolve isso? Você tem as pessoas na rua... Não, esse é o conselho que eu daria ao prefeito. Aí o prefeito vai me dizer qual vai ser a forma que ele vai resolver. Exatamente. Parabéns, ele prefeito. Vai à luta. Ele vai usar o seu secretariado, ele vai usar os recursos que ele tiver na sua mão. A Prefeitura de São Paulo é uma prefeitura com muito dinheiro,
dinheiro no caixa da prefeitura. Eu bati muito nisso no prefeito agora, porque eu pensava, a prefeitura é um banco que tem que acumular, isso não gera juros, não tem lucro, não se ganha em guardar dinheiro nos cofres da prefeitura, que à época nós batíamos no número de 33 bilhões parado, que hoje já deve ter ultrapassado 33 bilhões, porque São Paulo arrecada bastante, é a cidade mais rica, né, da América Latina, né, então assim, há recursos, não é fácil resolver essa questão, mas o que nós sabemos que hoje aumentou esta questão é exatamente uma má administração. É não olhar para isso. É tratar o conjunto da população em situação de rua como pessoas que não importa, como parte da zeladoria da cidade. Então pega, limpa, arranca pertences, joga tudo fora, dane-se. É não ter uma política de empregabilidade, é não ter uma política de inclusão, é não ter uma melhor política de redistribuição de renda. Enfim, tudo isso tá aí, tá colocado. Os caminhos nós temos. Acho que um prefeito com humanidade, porque eu acho que às vezes é um pouco de humanidade que falta. Com planejamento, não vai resolver o problema 100%, porque não é um problema simples de uma resposta única, mas vai tateando caminhos e possibilidades para diminuir. Nós precisamos de uma diminuição gradual, porque o que nós tivemos foi uma crescente gigante, cresceu-se muito. Reflexo da pandemia, reflexo da gestão econômica do governo Bolsonaro, reflexo do desemprego, enfim, tudo isso fez com que essas pessoas fossem para as ruas. Agora é preciso uma política alinhada, é claro, que aí é um desafio que seria maravilhoso com o governo estadual, o governo federal, para se pensar isso nesse tripé. Mas se tivesse que dar um conselho ao prefeito, meu primeiro conselho seria esse: foca na população em situação de rua, porque tem aumentado de forma significativa. E a Lula? O que você sugeria? A Lula, o que eu diria a Lula, pobre Lula, né? Que esse congresso tão duro, tão desgastante. Eu acho que território é o território dele. Eu acho que eu diria a Lula para às vezes pressionar um pouco mais, para forçar um pouco mais a barra, para testar um pouco mais os Você limites. acha que está fazendo concessão demais o governo? Eu acho Porque que cada vez está se aproximando mais da turma de antes. Eu acho que está fazendo concessões a princípio necessárias. Eu acho que algumas coisas não tinha para onde correr. Mas se eu pudesse, eu diria: força um pouco mais, testa um pouco mais. Mais ousadia? Um pouco mais de ousadia. O senhor acha que recompor o ministério da forma como foi feito o governo ganhou com isso? Fufuca ajuda nesse processo? Olha, eu fiquei muito triste porque as mulheres saíram, né? Eu fiquei muito triste, mas eu aqui como base do governo, como já havia respondido anteriormente, não vou atacar o governo e dizer que não acho que o governo tenha feito eu não acho uma boa escolha. Pois é, porque a questão que se impõe é essa, entendeu? Mas você como base, essas pessoas cada vez estão ficando mais do seu lado também, como base. não acho que tenha Estão sido fazendo parte do seu grupo, uma vamos dizer boa assim. escolha. Não acho que tenha sido, mas entendo os limites. Entendo os limites. Não sei o que eu faria se eu estivesse lá. Se eu estivesse sentada naquela cadeira, quais seriam as decisões que eu tomaria em nome da governabilidade, em nome de projetos aprovados, de agendas tramitando, de condição de ter diálogo com o Congresso. Mas, sem sombra de dúvida, eu não sou nada favorável e não tenho acordo com essa reforma. É porque é um diálogo curioso, né? Porque assim, eu te dou um ministério, mas aí eu quero que junto com esse ministério venha uma arrecadação de imposto de casas de apostas. Sim, isso é um diálogo ou é um negócio, é um comércio? Mas o que é o jogo da política, no fim do dia, se não é isso? Mas assim, a expectativa era que se mudasse isso, né? Mas ou que se comece a mudar isso, né? Porque vai ficar do mesmo jeito que tá. Eu acho que todos temos essa expectativa. Sim. Eu acho que essa é a expectativa e esperamos que isso em algum momento mude. Mas eu não acho que caberá agora, neste momento, ao presidente Lula fazer essa mudança sozinho, ele matar isso no peito da noite pro dia, de uma hora para outra. Eu acho que esse é um processo que vai caminhar. Por isso que se eu pudesse dar um conselho a ele, eu diria: seja mais ousado, teste mais os limites para ver até onde essa corda estica mesmo. Porque eu acho, porque tem que ver. Eu acho que não pode deixar ela arrebentar.
Eu acho que não pode, de forma nenhuma, deixá-la arrebentar em nome de uma ideia daquilo que seria o ideal e se a corda arrebenta, não tem nem o ideal e temos um pavor. Mas eu acho que é preciso testar mais, forçar mais, escolher melhor, né, alguns nomes para determinados lugares, determinados espaços. E lamento muito as ministras que saíram para dar lugar aos ministros que chegaram. Isso é uma coisa que me dói. Fufucação da política. Isso é uma coisa que eu lamento profundamente, não tem como eu diminuir o meu descontentamento. Agradeço as ministras, né, parabenizo, porque saíram sem nenhum obrigada, e isso é de fato triste e doloroso, para dar espaços às negociações. Ou seja, que eu entendo. A ação foi ruim e a forma foi pior ainda. A forma eu acho que não foi boa, não. Isso é E típico. falando disso do STF também, né? Que vai ter a nomeação agora e não se Pois é, sabe a se senhora vai entrar a foi mulher. outro dia à tribuna, Ontem, né? ontem, Com uma camiseta que dizia... por uma ministra negra no Supremo Tribunal Federal. Eu falo com juristas negras de todo o país há muito tempo, recebi juristas negras no meu gabinete que dizem que estão capacitadas, têm os seus currículos e acham, assim como eu acho, concordo, que em quase 200 anos de Suprema Corte, nós não tivemos mulheres negras, né? Nós tivemos pouquíssimas mulheres, acho que 3 mulheres, salvo engano, né? Foram 3 mulheres. Não, poucos também Três mais. mulheres, né? E pouquíssimos negros também. E pouquíssimos negros e nenhuma mulher negra. A senhora está por trás dessa articulação de movimentos sociais que estão fazendo manifestações nas capitais. Eu não diria que estou por trás, né? Eu diria que estou ao lado. Eu diria que estou junta. Eu diria que estou organizada com os movimentos para que se haja, assim, uma pressão para chamar a atenção do presidente da República para que olhe para isso, para que olhe para essa agenda, para que olhe para essa pauta. É importante do ponto de vista simbólico, porque é bonito, é representativo, é potencial diante dos dados de mulheres negras no Brasil, as que mais morrem, as que menos ganham, as que mais são abandonadas, as que vivem, as famílias que vivem abaixo da linha da pobreza são as que são chefiadas por mulheres negras. Mudar esse retrato, mudar essa fotografia e mais do que isso, visibilizar, levar em conta o currículo, a capacidade dessas mulheres. Eu disse na minha fala na tribuna ontem, eu sei que essa é uma competência do presidente da República. Cabe somente a ele e respeitaremos a sua decisão, até porque não tem o que fazer. Nos cabe apenas respeitar. Mas não posso deixar de me somar à sociedade, aos movimentos sociais e dizer que, enquanto mulher negra, acho importante, significativo e um recado. Ali nós estamos falando de uma corte poderosa, representativa do nosso país, que nunca teve naquele lugar uma mulher negra. Será que é porque mulheres negras não são capazes? Será que é porque não tem mulheres negras com condições reais de ocupar aquele lugar? Eu acredito que não, pelos currículos e pela trajetória de mulheres negras juristas que conheci. São porque a atuação de mulheres negras são invisibilizadas. São porque mulheres negras ainda não são enxergadas neste lugar. E não estou dizendo aqui que esta seja o que o presidente da República está fazendo, mas acho que ele precisa olhar para isso. Acho que ele precisa olhar, não acho que ele deliberadamente esteja desprezando mulheres negras. Mas acho que existe uma estrutura que organiza a mentalidade da sociedade que não faz com que essas mulheres sejam enxergadas em suas competências. O presidente da República, dando um gesto dele, talvez dê um tapa na cara dessas estruturas. Ele precisa ousar nisso aí. É preciso usar muito nisso. Eu acho que isso nem seria uma ousadia que teria grandes problemas, né? Porque as ousadias no Congresso Nacional talvez traga problemas. Talvez a ousadia foi fazer essa reforma da forma como ela foi feita, né? Grave. Dependendo do ponto de vista, isso foi um ato bem ousado. Dependendo do ponto de vista. Sim. Estamos no limite, tá? Já 16h20. Queria agradecer a sua presença. Eu que agradeço o convite. Fica a curiosidade sobre essa torrente retórica de onde vem, né, que isso foi potência retórica cultivado inacreditável. ao longo de uma vida. Chama atenção a cobrança permanente por ousadia na política. Isso é um dado relevante num Congresso especialmente caracterizado como conservador, reacionário de fato, na maioria dos casos, e com algumas figuras, podemos desclassificá-las, né, porque elas se autodesclassificam, mas, enfim,
queria agradecer muito a sua presença Obrigada. e, se quiser fazer algum comentário, está aberto. Não, só quero agradecer o papo, foi super leve, tranquilo, o fluido passou voando, Ai, o que espaço, a oportunidade de discutir com o público, né, temas como esse, vivência, trajetória, visões sobre a política. E mais uma vez agradecer também. Espero que a gente se encontre outras vezes para Claro. bater outros papos. Adoro bater papo. A senhora será também. sempre muito bem-vinda aqui na nossa confraria. Muito obrigada. Conheceu o Brito, o Orlando Brito? Não conheci o Orlando Brito. Ah, sim. Aqui Grande é a confraria do Brito, né? O Orlando Brito foi um fotógrafo, Foi um fotógrafo. político, né? Muito na corte política. É, Eles sabem Ele explicar foi, melhor. ele foi talvez, certamente, se não um dos dois maiores, foi um fotógrafo que se viu Sim. aqui em Brasília nos últimos 50 anos, porque ele registrou a evolução do poder com um olhar muito Peculiar. Peculiar. Desde Costa e Silva com a poesia das sombras e das luzes, é em torno de quem nos reuníamos. E depois que ele faleceu, há um ano e pouco atrás, a gente formou essa confraria em que homenagem já à existia na memória prática, dele. em almoços nós- periódicos. A gente com filmou, ele. né? Nos reuníamos semanalmente, o Bosco, eu, Casado, Noblar e tal. E aí mantivemos essa conversa semanal com convidadas do seu porte, não, porque, sinceramente, a sua potência vernacular retórica foi maior do que vários ministros do Supremo que passaram por aqui, dezenas de senadores, um monte de ministros. Fico honrada. Nossa, dezenas deles. Você colocou todo mundo no bolso. É isso. Olha, Ok. muito obrigado, muito obrigado. Foi Muito uma obrigada, delícia muito sua obrigada. presença. Você acorda montada todo dia? Não. Mas me monto todos. Não, sim, claro. Você monta bem. Todos os dias. Todos os Acho dias. que a crise do país também é estética. Ah, É maravilhoso. preciso pensar na beleza. Eu tenho, pra concluir de fato, porque sei que a gente está terminando, tenho pavor de ver como as pessoas vão, como os políticos vão trabalhar. Eu acho que aquilo reflete o desprezo que eles têm com o eleitor, com a política, com quem os elegeu. A política é uma coisa séria, nós estamos ali, nós temos um salário, um bom salário, diga-se de passagem, para ir de qualquer jeito, para não ter uma preocupação Você com tá o senso, representando com a alguém, né? imagem. Estou representando alguém e quero fazer isso da melhor forma Você tem possível. razão. Às vezes me atacam por isso, mas eu gosto desses tipos de ataque. Esse ataque eu gosto de receber. Eles se vestem assim porque é a forma como eles se veem. Exatamente. Boa. Aí o Casado encerra o programa. Aí acabou pra mim. Ok. Olha, muito obrigado mais uma vez. Está encerrada mais uma sessão da Confraria do Brito.